Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje eu queria tirar uma dúvida de um aluno em específico. Eu vou estar abrindo aqui para vocês esse código que ele me enviou, onde ele relata que quando ele usa o Nextline, o código não funciona e aparece a seguinte mensagem de erro: exception in thread main java.lang.string index out of bounds exception. Aí ele pergunta por que isso acontece. Então, a gente vai ver direitinho essa questão aqui, o vestibular, e por que é que esse problema acontece. O primeiro passo, então, a gente precisa colocar esse código para executar. Vamos ver se a gente consegue realmente conseguir esse mesmo comportamento, né? Que o aluno aqui está descrevendo aqui nessa questão. Então, vou copiar aqui esse código. Vou colocar aqui no meu editor, mudar aqui para a linguagem Java. Vamos colar aqui o código dele, certo? Deixa eu tirar minha carinha aqui. Colocar um pouquinho mais. Colocar aqui assim. Beleza? Eu vou pegar ali a questão. Peguei aqui a questão de vestibular, né? Então vamos ler aqui a questão, vamos tentar entender o que é que ela está pedindo e por que ele está dando aquele probleminha quando ele utiliza o Nextline. Vestibular. Olimpíada Brasileira de Informática 2008, fase 1, nível júnior. A maioria das universidades brasileiras usa o vestibular para selecionar os seus alunos. O vestibular consiste de uma ou mais provas sobre as matérias do ensino médio, visando avaliar os conhecimentos dos candidatos. Um formato popular de prova de vestibular é a prova objetiva. Neste formato de prova, cada candidato deve escolher uma das 5 alternativas apresentadas pela questão, como sendo a correta. Durante a correção dos cartões, cada questão onde a alternativa escolhida pelo candidato é a mesma do gabarito, ele ganha um ponto. Alguns dos vestibulares mais concorridos do Brasil são disputados por dezenas de milhares de candidatos e, por isso, geralmente usa-se uma folha de leitura óptica e um programa de computador para corrigir as provas de todos os candidatos e gerar a lista com suas pontuações. Você trabalha no comitê responsável pelo vestibular em uma faculdade e deve escrever um programa que, dado o gabarito e as respostas de um dos candidatos, determina o número de acertos daquele candidato. Então, como entrada, a entrada contém um único conjunto de testes que deve ser lido do dispositivo de entrada padrão, teclado, né? A primeira linha da entrada contém um único inteiro N, indicando o número de questões da prova. A segunda linha da entrada contém uma cadeia de N caracteres, indicando o gabarito da prova. A terceira linha da entrada contém outra cadeia de N caracteres, indicando as opções marcadas pelo candidato. Ambas as cadeias contêm apenas os caracteres A, B, C, D e E, sempre em letra maiúscula. Qual é a saída do nosso programa? Seu programa deve imprimir na saída padrão, seja aqui, né, no console, uma única linha contendo um único inteiro, indicando o número de acertos do candidato. Está dizendo aqui que o N no máximo aqui, né, ele vai ser do tamanho 80 e no mínimo ele vai ser do tamanho 1. Beleza? Exemplos de entrada, então a gente tem aqui um exemplo de entrada, 7, gabarito, resposta do candidato, e ele quer saber quantas questões ele acertou. Então o que a gente precisa fazer é, vou ler esse gabarito, vou ler aqui as respostas, calcular a diferença, ou seja, né, quantas letras aqui deram diferente, e aí eu tenho aqui, ou quantas deram certos, né, foram iguais, e as que deram iguais eu vou incrementando aqui. Então, beleza, né? Então, em teoria, a resposta do nosso amigo já está funcionando aqui, de um aluno que mandou aqui para mim, certo? Então, ele está dizendo que com o Next funciona belezinha, mas com o Nextline não. Tá? Então, vamos entender aqui. Então, vou copiar isso daqui. Então, o exemplo aqui de saída tem que ser 4. Vamos ver se o programa dele está realmente calculando certinho. Né? Então, vamos colocar aqui para rodar. E, beleza, 4, né? Foi certinho. Então, vou mudar aqui. Então, em vez de Next, vou usar aqui Nextline. Vamos ver se a gente consegue achar esse mesmo comportamento que ele está descrevendo. E a saída foi exatamente aqui, ó, o erro que ele está dando, né? Está dizendo que string index out of bound exception, né?
A string está fora do intervalo aqui, inclusive no índice 0, né? Como se ele estivesse lendo uma string que ela está vazia e ela não possui nenhum caractere na posição 0. Beleza? Para mostrar, gente, como isso daqui, esse problema em específico, a gente vai debugar esse código utilizando o Visual Studio Code para a gente entender exatamente passo a passo o que é que está acontecendo. Então, vou abrir aqui o Visual Studio Code. Vou criar aqui um novo arquivo. Arquivo de texto. Vou salvar ele na minha própria área de trabalho. Vou chamar esse programa aqui de vestibular. Vestibular.java. Vou colar aqui o código. Então, se a gente mudou, né? Se a gente diz que o nome do arquivo aqui é vestibular.java, então a minha classe principal aqui também tem que se chamar vestibular. Beleza? Vamos salvar. Aparentemente aqui está tudo certo. Então, eu vou agora colocar aqui um breakpoint, né, ou seja, um ponto de interrupção aqui na linha 5, para a gente exatamente linha a linha ver o que é que está acontecendo nesse nosso programa, beleza? Então vamos ver por que ele não está lendo certo, por que o nextLine, quando a gente utiliza o nextLine, acontece esse erro, essa exceção, e quando a gente utiliza o next, não. Então a gente vai vir aqui em executar, iniciar a depuração. Ele vai carregar aqui para o nosso programa Java. Ele está exatamente aqui indicando, né, que ele parou aqui exatamente nessa linha. Deixa eu tirar aqui a minha imagem, colocar aqui. Certo? Então aqui a gente vai ver exatamente o que a gente tem de variáveis criadas, tá certo? Então a gente vai aqui apertar o comando aqui, né? O contornar ou F10, para que a gente vá executando linha a linha. Então ele está nessa linha aqui, mas ele ainda não executou ela. Ó. Ele vai executar ela agora. 10. E aí perceba que a gente tem aqui agora uma variável teclado, né? E ela é do tipo, se a gente for ver aqui, do tipo scan. Belezinha, tá? Então, não precisa se preocupar aqui com ela propriamente dito. Então, a gente vai agora executar essa linha 10 e a partir daí ele vai esperar para a gente digitar um inteiro. Então, a gente vai contornar novamente aqui, ó, F10. Então, ele está lá esperando ó, que a gente digite aqui um número inteiro. E no caso aqui, pela nossa questão, seria o número 7, né? Então, vamos digitar aqui no terminal 7. Perceba aqui, ó, tô aqui, ó. Beleza? 7. Beleza, ó. Ele leu 7, então a gente vai ver que tem agora uma variável chamada tamanho do vetor, que está exatamente com o valor 7. A gente vai agora colocar para ele executar essa linha 11, F10 novamente. 10. Opa! E perceba aqui, ó, que quando a gente colocou para ele ler a linha 11 aqui, perceba que ele já colocou aqui que gabarito veio vazio, ó, um string vazio, ó. E por que que acontece isso, gente, né? Que vai ver que entender exatamente que o problema está exatamente aqui, mas vamos continuar aqui, ó. Se eu colocar agora aqui respostas, né? Então, vou colocar para executar aqui com o F10. Ele vai esperar também agora que eu digite alguma coisa. O que seria a próxima coisa que eu vou digitar? Seria essa linha aqui, que deveria ser o gabarito, né? Mas, a gente vai ler aqui, ó. E resposta exatamente, ó, tá exatamente a string, ó. AEDBCCE, né? Ou seja, e a gente começa a já entender qual é o problema, né? O gabarito, que era para receber esse string, né, esses valores, ele está vindo vazio, e as respostas, que era para, na verdade, receber ADDCCBE, ela está exatamente recebendo o gabarito. E aí, se a gente for aqui F10, ó, F10, a gente vai entrar exatamente nesse for aqui, ó, né? E a gente vai entender logo que aqui ele vai tentar acessar o gabarito, ó, na posição I-1, que vai ser I aqui está sendo 1, né? Então, na posição 0, ele vai aqui no gabarito, posição 0, e não tem nada, ó. E aí, levantou o erro, ó. Tá aqui o erro aqui, dizendo pra gente, tá? Agora, por que que isso acontece, gente? Por que que ele está dando esse erro, né? É importante a gente perceber que quando a gente digita aqui o nextInt, esse 7 aqui, logo aqui após dele, tem uma quebra de linha, certo? Então, esse caractere aqui de quebra de linha, o enter, digamos assim, ele
ele é capturado quando a gente faz aquele next line. E aí o next line, ele lê esse caractere de barra N, mas ele não faz nada com ele. Certo? Por isso que quando a gente debugou aqui o gabarito, ele veio vazio. Ele leu o inteiro aqui, ó, ele leu o número 7, mas ainda ficou lá na minha entrada o quebra de linha, o barra N. E aí, quando eu faço teclado.nextLine, ele vai ler esse barra N, só que esse barra N ele não vai interpretar, ele não vai colocar isso no gabarito, porque ele desconsidera isso, tá certo? E aí, por isso que ele faz uma leitura aqui do gabarito vazio, tá certo? Então, por isso que quando a gente faz aqui o nextLine, ele retorna simplesmente nada. Uma vez que a gente entende o problema, gente, como é que a gente poderia resolver ele, tá? Então, a gente está entendendo aqui que depois aqui do nextInt, eu leio o número, mas fica ainda o caractere de barra N aqui. E aí, por isso, quando eu leio esse primeiro nextLine, ele vai ler esse caractere, né? E aí vai retornar para a gente uma string em branca, né? Uma string vazia. Para a gente poder contornar esse problema, a gente poderia fazer aqui um teclado.nextLine, assim, tá certo? Vazio. A gente não precisa guardar isso em nenhum lugar, é apenas para ele ler esse caractere em branco e despejar ele, né? Digamos assim, esse caractere de quebra de linha, né? E jogar ele fora, tá? Quando eu falo caractere em branco, gente, são caracteres que eles não exibem nada pra gente, mas que eles possuem comportamento, tá? Seria o caractere de espaço, seria o caractere de quebra de linha, de retorno de carro, né? O barra R, e assim sucessivamente. Eu acredito que a gente fazendo isso, a gente já resolve aqui o nosso problema. Então, vamos testar aqui o nosso código, vai vir executar, iniciar a depuração. Então, ele parou aqui, está esperando que essa string seja executada, a gente dá um F10, executamos ela. Vamos também executar essa próxima linha aqui, o nextInt. Ele vai estar esperando exatamente pela nossa entrada. Eu vou copiar logo aqui a entrada toda e vou colar aqui no nosso terminal, tá certo? Ele vai, inclusive, perguntar se a gente deseja colar realmente. Sim. Colar aí. Então, ele leu ali, ó, já o 7, né? Se a gente fizer aqui agora esse nextLine, ele vai ler aquele caractere da quebra de linha em branco, certo? Leu. E agora ele vai ler aqui o nextLine novamente, a gente vai colocar para executar, e aí ele vai ler agora tudo certinho, ó. Esse é o gabarito realmente, e vai ler aqui o nextLine. Vai dar um enter aqui, ó, e pronto. Agora ele fez a leitura correta, certo? Então, eu acredito que a partir daqui o nosso programa ele não vai apresentar nenhum erro. A gente pode colocar aqui em continuar, F5. Exatamente, ele imprimiu aqui o 4, ó, certo? E não deu nenhum erro. Então, o problema estava exatamente aqui, nesse primeiro nextLine, né? Logo após o nextInt. Então, vocês, quando estiverem passando por esse tipo de problema, vocês podem já perceber se isso não está acontecendo. A gente tem que ter muito cuidado na hora de utilizar o nextLine. Quando a gente utiliza o next, isso não acontece, né? Por quê? Porque o next, ele lê, não é até achar um caractere de quebra de linha, né? Ele vai ler até achar um caractere de quebra de linha ou um caractere em branco, tá certo? Por isso que a gente não tem esse problema aqui quando a gente utiliza apenas o next, certo? Então, talvez, né, se vocês estiverem utilizando o nextInt com o next, vocês devem ter cuidado aí se não está em algum momento aí vocês estejam se esquecendo, digamos, de consumir algum caractere de quebra de linha e assim sucessivamente. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho no coraçãozinho de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.